sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E vamos dar continuidade ao estudo da obra No Mundo da Mediunidade, do espírito Odilon Fernandes, através do médium Carlo Bacelli. E como nós temos falado, em cima de uma carta, da primeira epístola de Paulo a Timóteo, em que ele vai dando explicações quanto a comportamento, quanto a conduta diante do trabalho cristão. E hoje, a lição é a lição 3, é o capítulo 3, intitulado Noutra Época. E Paulo fala assim a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Ele usa o E, né? Era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. E sobre o título de Noutra Época, o doutor Odilon Fernandes fala assim: para a grande maioria dos sensitivos, a mediunidade é uma oportunidade de resgate e não uma tarefa missionária como imaginam. E aí, quando a gente pensa em resgate, a gente pensa em coisa ruim, né? É uma coisa esquisita. A gente não olha o lado bom. Vamos trazer, meus queridos, para a nossa vida material. Vamos dizer que eu tenho uma dívida no banco. E naquele momento que eu consigo resgatar a dívida. E é claro que muitas vezes para resgatar a dívida, já que eu fiz num tempo ou de necessidade ou de imprudência. E aí, quando eu consigo resgatar, não dá um alívio? Não é uma coisa boa a gente colocar assim, eu consegui? Vamos dizer, alguém que está doente ou numa situação difícil. E aí a medicina, a enfermagem, os cuidados conseguem resgatar esta pessoa à saúde. Não é uma coisa boa, meus irmãos? Não é uma coisa agradável? Vamos dizer que eu tenha perdido um livro no meio de uma arrumação, ou ele tenha sido jogado no lugar para descarte. Mas aí, de repente, eu vejo que não era para descartar aquele livro. Aí eu consigo resgatar aquele livro. Não é bom, meus amigos? Vamos falar de uma roupa? Uma roupa que eu gosto muito e, de repente, houve uma mancha, houve uma dificuldade. E eu comecei a achar um método, né? E hoje na internet tem muitos métodos para remover aquela mancha ou um tingimento, alguma coisa que a roupinha voltou à posição original, a vida até mais bonita. Não é bom? Eu estou trazendo isso, meus amigos, para nós assim analisarmos a questão do resgate através da mediunidade. A gente fala assim, é muito devedor. Somos devedores sim, mas que coisa boa a oportunidade de pagar a dívida. Porque às vezes a gente fala assim, o médium é o devedor. É só para não falar que a gente é o missionário, que a gente é aquele que tem todos os créditos, não é isso? Mas também para a gente não achar que a mediunidade é algo ruim. Estou lembrando agora de uma médium muito querida, a nossa querida Dona Ivone do Amaral Pereira, em que ela foi suicida, ela teve a revelação do suicídio em algumas reencarnações, parece que 3 reencarnações, e ela falava que os momentos que ela teve de felicidade na Terra foram os momentos da mediunidade, de contato com esses amigos espirituais. Há 2 sábados passados, nós fazíamos o estudo lá no Leon Denis. E ao final, sempre é comum termos uma mensagem do plano espiritual. E daqui a pouco, quem falou foi o nosso querido Paulo Cordeiro. Um amigo muito querido, interessante,
que durante o estudo eu tinha a percepção da presença dele. Era um tema não tão fácil, né? Um tema um tanto difícil. Foi no sábado, não, desculpa, foi numa quarta-feira. E aí, daqui a pouco ele dá a mensagem, a gente se abraça, né? É uma grande alegria a gente saber daquela presença, era sobre a caridade. Então, olha as alegrias. É resgate? É, mas a gente tem que ter alegria, ou pode ter alegria, ou considerar ser alegre e resgatar. E continua Odilon Fernandes, nesse capítulo 3, intitulado Noutra Época, do livro No Mundo da Mediunidade. O chamado mandato mediúnico efetivamente é de poucos. De maneira geral, os médiuns estão lutando para ressarcir débitos de pregressas existências. Se assim foi com Paulo, que admitia publicamente os seus erros, por que não haveria de ser conosco, que tão distante nos encontramos do grande apóstolo? Para o sensitivo inteligente, a mediunidade é um caminho que leva ao autoconhecimento, ou seja, a uma melhor análise de suas tendências e vulnerabilidade de caráter. Olha que coisa boa, meus queridos. Como a gente tem aprendido. E assim, não é, amigos? Eu costumo trocar com os irmãos. Eu comecei em Mocidade Espírita, graças a Deus, né? Aí a psicografia surge mais ou menos cedo, né? Naquela adolescência quase. E aí, lá no Pedro e Paulo, eram mensagens assim, mais ou menos litero-doutrinárias, era aquele trabalho todo, durante 20 anos. Aí eu vou para o Leon Denis. Do Leon Denis, eu já não exercito a psicografia, a psicofonia. E a psicofonia através de espíritos sofredores. É o trabalho de atendimento espiritual, as chamadas de obsessão. E aí, agora no Tereza, volta a psicografia, só que a gente começa a ter contato com irmãos, né, que têm a responsabilidade do trabalho na casa, trabalhadores da casa. É diferente do trabalho de socorro. Então, olha como eu tenho que me autoanalisar, me autoconhecer, o cuidado para separar ideia própria de ideia do espírito. Não é um trabalho muito fácil, mas é bom, porque aí naquele dia eu vejo que faltou isso, faltou oração, faltou concentração. Percebo, né, que quando a gente se aborrece ou se irrita, a gente não é um bom instrumento. O espírito não consegue passar efetivamente aquilo que ele colocaria, entendeu, gente? Então a gente vai se complicando, a gente vai se conhecendo, a gente vai, na verdade, descomplicando, porque no momento que eu me complico, porque eu não me preparei convenientemente, tem a contrapartida, que é aquele momento em que eu começo a ver os fatores, os recursos para a minha melhoria. Há 2 terças-feiras atrás, a nossa Ângela Delu, quinta-feira, a quinta-feira, dia 8, a nossa querida Ângela Delu foi ao Tereza fazer a palestra e ela falou sobre a questão das terapias, né? Da necessidade que às vezes se tem de procurar uma ajuda externa para resolver certas questões do luto, certas questões da perda. Passa um tempinho, uma amiga liga. E eu liguei para uma amiga para conversar, que eu estava um tanto preocupada com algo que estava acontecendo com ela, né? Em termos físicos. E aí, no final, conversando, assim, Deus, sabe uma coisa? Eu vou procurar uma terapia. Olha só, gente, como é que as coisas se ligam, não é? Então é por acaso que a gente foi intuída a ligar para ela? Não foi por acaso. Tem um propósito, né? Tem um propósito. E aí, Odilon Fernandes continua a nos falar. A mediunidade que no mestre só se presta ao intercâmbio com os considerados mortos é exercida pela metade. Olha que interessante, gente. Mediunidade deve significar integração mais plena e consciente com a vida. Pois é, porque se eu só passo a mensagem,
ou eu só passo a dor, na verdade, eu estou ainda numa posição ilusória, achando que eu tenho todos os méritos para isso. Mas quando eu começo a entender a questão da parceria, a questão da misericórdia divina, a questão daquele amigo espiritual se utilizar de mim, e não é à toa, e não é porque eu sou melhor, é para eu aprender. No momento que eu começo, nós falamos isso aqui no Teresa d'Ávila, a analisar as comunicações que são recebidas, para ver se é uma diretriz, e o próprio médico que recebe está ali, isso vai levando a uma integração bem mais completa com a vida, né? Bem mais consciente. Não é só no dia da tarefa mediúnica, mas é em todos os dias da nossa vida. E é muito bonita, porque a nossa vida vai ficando mais alinhada, não é? Não é, mas vai viver Espiritismo 24 horas, na verdade vai viver o Espiritismo 24 horas, né? A doutrina espírita, mas não é na pregação, é no comportamento. Eu me percebo, né, isso, ao longo do tempo, as pessoas falam assim, mas a comida aqui, né, porque tem pessoas que almoçam aqui em casa, né, a gente tem esse compartilhamento, assim, mostra, sustenta, mas é que eu aprendi a vibração que eu coloco na comida que eu estou fazendo, né, eu sei que não dá para cozinhar pensando no crime, com raiva de alguém, na maledicência, porque eu sei da qualidade fluídica daquilo. Então, eu procuro fazer com boa vontade, né, pedindo que quem utilize daquele alimento possa estar bem, possa ficar feliz, né, que ele possa nutrir. Então, tudo isso vai dando um diferencial. Uma amiga chegou e falou assim, é por isso que eu como aqui, eu me sinto sustentada. Mas esse é o objetivo. E eu estou falando da cozinha, porque vocês sabem que eu gosto, mas das outras questões também. Como é bom a gente trabalhando, acompanhando a nossa rádio. Não é? Como é bom a gente fazer isso. Por quê? A gente vai canalizando coisa boa. A rádio, na verdade, olha que interessante, é um fator indutor para eu pensar no bem. Não é isso? Eu penso no bem. Quando eu estou na rádio, né? Quando eu estou ouvindo a rádio, eu penso naqueles conhecimentos que são trazidos. E me intero também, eu sempre falo, não precisa ficar na Rádio de Janeiro 24 horas, para alienar do mundo, não. Tem um noticiário, e às vezes até é interessante isso, o noticiário chega antes de outras mídias. A gente ouve assim, aí às vezes eu vou comentar com alguém, isso, ouviu o som, vai ser ouvir na Rádio de Janeiro. Então isso é muito bom para a nossa edificação, para o nosso crescimento, né? Para a nossa melhoria moral. E por isso, a gente sempre pede, vamos manter essa rádio no ar, vamos manter, gente. Tem o Clube da Fraternidade que fala dos R$20, eu passo, mas eu não tenho R$20 para dar. Mas de repente, eu tenho 5, né? De repente eu tenho 5, eu tenho 2. E aí, se 10 pessoas, por exemplo, derem R$2, nós vamos já ter 20. É essa colaboração que é a nossa integração. Não é só, é claro que o valor, o nosso amigo aí que ele me chama, né, do primo João Nogueira, os companheiros que cuidam André, que cuidam da parte financeira, não é brincadeira não. Mas, assim, a nossa integração, o que é estar integrado? É saber o que está acontecendo, é vibrar junto. Isso é importantíssimo para nós, né? E aí, quando ele fala integração mais plena e consciente com a vida, a rádio, com certeza, nos ajuda nesse setor. E aí, continua o Odilon Fernandes, no livro do Mundo da Mediunidade, capítulo 3, Noutra Época, em que ele comenta a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. E ele então continua falando assim, as faculdades medianímicas em desenvolvimento devem ampliar no médium a sua compreensão, colocando-o naturalmente em sintonia com os fenômenos da existência. Olha só, meus queridos, não é só o fenômeno mediúnico, é o fenômeno da existência. Agora mesmo, o programa gravado, eu vinha meditando
como é que os espíritos, como é que o contato com os espíritos nos ajuda a aproveitar o tempo. Não é? Aproveitar o tempo, a valorizar o tempo, não é? E ele continua dizendo assim: a mediunidade que se direciona apenas para o que faz, coloca limites a si mesma. Pois é, porque tem o fenômeno. E o fenômeno é aquele momento de contato mais direto com o plano espiritual. Mas será que a gente só tem esse momento? Está lá 459, né? Os espíritos nos cercam e nos influenciam muito mais do que a gente possa imaginar. Então, será que eu penso que essa influenciação é só na hora da reunião mediúnica? E ele começa a observar a influenciação, muitas vezes até espíritos com dores que vão se aproximando para receber um bálsamo, para entender alguma coisa. Ele fala assim: não é hora da manifestação, mas toda hora será hora de se oferecer o melhor. E aí, nesse momento, volto eu para a questão da rádio. Porque observa só, a rádio fala coisa boa. E muitas vezes aquelas companhias espirituais que se aproximam dos nossos lares estão carentes de boas notícias, estão carentes de ouvir algo que possa trabalhar sua autoestima, que possa melhorar a sua visão de mundo, de vida, uma ideia nova. E a rádio oferece. E se a gente está acompanhando, o nosso fluido pode ser canalizado para ajudar o outro. Olha só, fora da casa espírita, fora da reunião mediúnica. Mas esse movimento de integração mais plena e consciente da vida, né? E aí, vamos lá. Seja qual for a faculdade mediúnica que exerça, que o médium não se esqueça de que a base do intercâmbio é a mente. Desenvolver a sensibilidade em toda a sua periferia e intimidade é tão importante quanto ilustrar-se o medianeiro culturalmente. Olha que interessante, gente. A sensibilidade, né? Nossa, é a gente ficar atento. O médium, a rigor, deve desentorpecer-se em todos os seus polos espirituais. Está em negrito, polos espirituais, tá? Habilitando-se em todos os seus sentidos. Então eu vou ter na consciência, nós falamos sempre nisso, que somos médiuns 24 horas por dia. Se eu sou médium 24 horas por dia, o ideal seria que eu estivesse preparado sempre. Ah, mas Deus, até na hora do lazer, sim, gente. O lazer, a alegria que o lazer traz, o descanso, o bom ânimo para eu resetar minha tarefa é maravilhoso. E ele continua a nos falar. A psicografia, por exemplo, não é um fenômeno que se restringe à escrita. A rigor, o bom médium psicógrafo carece de incorporar a ideia e a emoção da entidade comunicante. É isso. Ideia e emoção, sintonia. E quantas vezes ele tem que pedir desculpa ao espírito. Perdão, meu irmão, hoje eu não estava tão bem para expressar seu pensamento. Quantas vezes, em determinadas situações, assim, mais graves, né? A gente pede ao espírito que, por favor, tome mais do nosso íntimo, tome mais da nossa mão, da nossa vontade, para que a mensagem possa ser mais precisamente aproveitada. E aí a ideia sim, mas a emoção, porque a vibração que vai, isso sustenta o outro. A vibração de amor, a vibração de respeito, a vibração de acolhimento sustenta o outro. E continua Dr. Odilon falando: antena psíquica de diversificada sensibilidade, o médium é o tradutor das sensações que capta do ambiente que está e do ambiente que provém o pensamento que o mediuniza. Isso é interessante, meus amigos. E aí entra a questão da utilidade. A mediunidade é para o que for útil. E continua Odilon a nos falar: quando o médium
não se permite envolver, está em negrito, pela mediunidade, ele não logra ser intérprete da emoção. Será apenas, tão somente, médium da palavra e da imagem, dando a impressão de que lhe falta espírito. Sabe a vida daquela mensagem, a mensagem sai, a palavra está ali, mas falta aquele figura, aquela emoção que há de colocar o médium no prumo, na verdade, e há de fazer com que aquele que escute queira até saber, eu quero ter mais, eu quero ouvir mais, eu quero ler mais, porque há de inundar a alma de algo proveitoso para a pessoa viver diante dos embates da vida. Estímulo. E continua Odilon. Desenvolver mediunidade, pois, é também desenvolver o sentimento equilibrado. Tornando o que Paulo escreveu a Timóteo, não regateemos aos companheiros equivocados de ontem a credibilidade que hoje nos merece. Ainda que tenham eles tropeçado instantes atrás, pensemos nas fragilidades que nos são próprias e não os censuremos. E isto é belíssimo, porque toda hora, todo tempo, é tempo de renovação, gente. E só cai quem está andando, a verdade é essa. Então aquele que caiu, que tropeçou, que se equivocou, é que ele tentou fazer alguma coisa e ou não soube fazer ou não pôde fazer. É aprendizado. Todos nós estamos aprendendo a viver, vivendo. E continua Odilon Fernandes. Carecemos de ser misericordiosos uns com os outros. Estendamos-nos, fraternas mãos e auxiliemo-nos mutuamente na difícil caminhada. Os problemas de ordem moral deste ou daquele companheiro da mediunidade são afetos a ele e não devemos nos constituir em impedimentos para que continue integrando o grupo, desde, é claro, que as suas dificuldades íntimas não tragam prejuízo específico para ninguém. Então, o médium, a pessoa está lá na dificuldade, seja por uma viciação física, seja por uma questão moral, está na dificuldade lá. E aí ele coloca o seguinte, né? A gente não deve afastar a pessoa pela dificuldade que ela tem, desde que a dificuldade não traga prejuízo para o grupo, né? Ou especificamente para o outro. Aí não. Aí o Evangelho mesmo fala que a maioria tem que ser vista, tem que ser cuidada. Mas dá chance para o outro se levantar, para o outro pensar, para o outro estudar. Nós temos, chegando aqui no Tereta, companheiros, até egresso de outros cultos, sabe? Espiritualistas. E a gente vai, assim, são médios, a gente vai apoiando com cuidado, assiste um estudo sobre mediunidade, às vezes mostra a produção que teve, a gente olha com atenção, não coloca no trabalho direto ainda, mas o envolvimento que a pessoa vai tendo vai dando a ela a chance de escolher o que ela quer, né? E a gente tem que apresentar, porque às vezes eu critico o outro que está paralisado, mas o que eu apresentei para estimulá-lo ao movimento? E continua Odilon falando. Dependesse da acolhida que teve dos cristãos, logo após a sua conversão às portas de Damasco, com certeza, Paulo, renegado por eles, devido aos equívocos do passado recente, não se teria transformado num dos vultos mais importantes da história do cristianismo. Belíssima conclusão, não é? Porque por medo, por reserva, e pelo próprio histórico, e pela própria mágoa, pela desencarnação de Estevão, pelas perseguições, Paulo, né, foi colocado lá na cadeirinha para sentar. Mas o que ele fez? Ele foi procurando outros pontos. Ele não exigiu que o outro reconhecesse a sua renovação. Ele trabalhou a sua renovação através do trabalho no bem. Que seja assim, meus queridos. Que nós nos trabalhemos. Vamos aproveitar o tempo do trabalho no bem para a nossa renovação. Muita paz.
Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.